Olá, seja bem-vinda. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade. Hoje eu vou falar o que você tem que fazer se você não consegue parar de comer massas, doce, tomar aquela cervejinha e até beliscar. Vamos entender como contornar essa questão no emagrecimento. Lembrando que essa aqui é uma live de aquecimento para o quê, doutora? É para o nosso curso gratuito de emagrecimento que começa na próxima segunda-feira. Então quero aproveitar antes da gente entrar nesse assunto para dar uns recados iniciais muito importantes para você se preparar e para você não perder nada de importante que vai acontecer na semana que vem. Combinado? Enquanto isso, já põe o teu coração, curte, comenta, fala para mim se você tá na expectativa desse curso na semana que vem, se você tá assistindo as aulas de aquecimento, se você tá curtindo. É um bom bate-papo, né? Não é exatamente uma aula, porque a gente tem misturado aí assunto com conversa, com interação com vocês e tudo mais. Mas vai contando para mim aí enquanto eu vou dando os avisos para você que é importante aí para você aproveitar o máximo possível desse curso gratuito, tá? Legal, muito bom. Ah, doutora, não consegui assistir na hora que você liberou. Não tem problema. O problema é a questão é assistir. Não tem problema se vai ser de manhã, à noite, de tarde ou de madrugada. O que você tem que fazer é assistir. Eu normalmente libero as aulas que estão gravadinhas, editadinhas ali para vocês no período da manhã. Por volta de 6, 7 horas da manhã, essas aulas já são liberadas. Eu mando o link, compartilhando ali o link da aula no WhatsApp, no e-mail. Libero essa aula no YouTube, coloco o link da aula nos meus stories no Instagram. Eu aviso por tudo quanto é lugar. Qual é o lugar mais seguro de você receber ali o link da aula para não perder? É no grupo de WhatsApp, tá? Então não saia do WhatsApp. Eu mando várias mensagens, sim. Por exemplo, eu libero a aula na segunda de manhã. Na segunda, eu vou mandar umas 5, 6 mensagens avisando que a aula foi liberada. Se você já foi bem atenta e já assistiu no começo, não fica brava, porque eu vou mandar mais avisos durante o dia, avisando que a aula está liberada. Por quê? Porque a gente está em comunidade, a gente está em grupo. Se você já viu, ótimo, maravilhoso, assiste de novo, inclusive, se puder. Mas eu mando vários avisos, porque às vezes a pessoa estava fazendo alguma coisa, estava trabalhando, estava focada, não olhou o celular naquela hora, não abriu ali o grupo durante o dia, e aí ela recebe uma notificação de novo lá no final do dia, aí, nossa, liberou a aula. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente está fazendo algumas coisas ali e não se foca na hora, esquece e deixa passar. Então, por isso eu mando várias vezes a mensagem. A gente vai abrir uma comunidade no Facebook para vocês interagirem também, colocarem as dúvidas. Eu vou estar por lá, a minha equipe vai estar por lá. Quem não está ainda no grupo de WhatsApp, pode entrar fazendo a sua inscrição, que é gratuita. Ah, doutora, eu já me inscrevi, mas não entrei no grupo. Inscreve de novo, não tem problema. Pode pôr os mesmos dados, não tem problema se ficar aqui repetida a inscrição. O interessante é você entrar no grupo de WhatsApp. Eu vou pedir para minha equipe colocar aqui nos comentários do YouTube a inscrição, a página de inscrição. Se você está vendo no Instagram, eu não tenho como colocar o link no comentário, mas eu vou te ensinar como você faz para chegar nesse link pelo Instagram. Ó, você tá aqui, vai clicar na minha foto redondinha, tá? Então, na minha foto
que você tá vendo redondo aí do perfil do Instagram, você cai no meu perfil, essa página aqui, certo? Tem minha foto aqui, tem meu número de seguidores e tudo mais, tem informações sobre o que eu faço, e tá vendo que bem aqui embaixo tem tipo um cadeadinho, uma correntinha. Isso aqui é o link de inscrição. Quando você clica aqui, deixa eu ver que eu tô clicando ao contrário, ó. Tá vendo? Aparece aqui embaixo. O primeiro link aqui que aparece é a inscrição no evento gratuito. Só clicar aí, colocar teus dados, tá? E entrar no grupo de WhatsApp e não sair mais de lá. Você automaticamente vai participar do evento gratuito. Semana que vem, a partir de amanhã... não consigo. A partir da semana que vem... Não consigo. A partir da semana que vem, o que acontece? Quer tentar por aqui? A partir da semana que vem, a gente também vai liberar uma comunidade no Facebook, que é a comunidade do evento, para você interagir comigo, com a minha equipe, com as outras colegas que vão estar participando do evento também. Alunas minhas mentoradas que já emagreceram costumam estar por lá também para interagir com vocês, motivar, incentivar. É uma comunidade gratuita também. A gente faz no Facebook porque é muito tranquila. Mas eu não tenho Facebook. Minha filha, faz só para entrar na comunidade. Depois você apaga esse Facebook. Não precisa usar. Se eu fiz preenchimento labial, eu tenho que responder isso. Não, minha filha, eu sou bocuda mesmo. Bocuda de falar muito e bocuda de ser bocuda naturalmente. Essa é a minha boca, sempre fui bocudinha. Se você olhar meu filho também é. Os meus 2 filhos têm um bocão, é genética. Mas se um dia precisar preencher, se ela ficar murcha, preenchemos também. É que hoje eu tô com um batom mais claro, aí parece que a boca é maior ainda, mas não fiz não. Essa aqui é a minha boca natural. Por enquanto, mas se precisar dar uma retocada, a gente retoca. Tá bom? Beleza? Entendido? Então comenta aí, quem tá animada, quem tá na expectativa para o nosso curso gratuito que começa semana que vem. Comenta, põe verdinho. Vocês estão ligadas que eu vou ensinar o metabolismo de vocês sair do vermelho, que é que trava, que te deixa engordar ou não te deixa emagrecer, tá? E aí, vou te ensinar a ligar o verde no teu metabolismo. Então, olha só, põe alguma coisa verde aí para eu ver que você tá animada e que você tá atraindo o botão verde para tua vida. Se achar coração verde, coloca. Se achar o botão verde, coloca. Se achar bichinho verde, coloca. Ó, setinha verde, coloca. Eu quero ver se você tá na vibe de atrair o verde aí pra tua vida. Que é isso que eu vou ensinar pra você semana que vem. Tá? Colocou um kiwi verde aqui. Adorei. Que é fruta. É uma fruta gostosa, né? Adoro kiwi. Muito bom. Então, olha só, gente. O que fazer se você não consegue parar de comer doces, massas, cerveja ou ficar beliscando? Primeira coisa que eu vou fazer para acalmar teu coração... Primeiro, deixa eu só comentar que eu tô adorando os negócios verdes que vocês estão colocando. Vocês estão colocando legume, verdura, fruta, sapo, trevo... coração, tá bonito de ver. Tô gostando de ver essa onda verde aí, abacate. Abacate é uma das minhas frutas prediletas, amo abacate. Maçã, que delícia ver esse bando de coisa verde aqui pra gente deixar o nosso metabolismo tudo no verde, pra gente viver uma vida ótima, cheia de energia, disposição. Eu entrevistei a minha aluna Cássia, ela falou que uma amiga dela encontrou ela num barzinho, que ela tava toda arrumada com o marido lá, de salto alto, vestido. E a mulher, a amiga, ficou super empolgada, chamando ela de gostosa, perguntando o que o marido tava fazendo com ela, que ela tava tão gostosa. É uma situação engraçada, mas vamos combinar que é muito bom, né? Ainda mais outra mulher elogiando outra mulher, porque a gente sabe, né, que quem mais mete a faca na gente, quem mais, né, tem inveja é a outra mulher, né? Quem mais acha defeito
Na gente é outra mulher. Então, quando outra mulher elogia a gente, é muito gostoso. E eu quero que você passe por isso. Eu, particularmente, vivo bastante isso quando eu encontro as minhas amigas. É muito legal. Eu tenho umas amigas desde a época ali que eu trabalhava no hospital, que eu passei por toda a situação de saúde, estresse, ganho de peso e tudo mais. E aí, quando a gente se encontra, que a gente vai jantar, vai para um happy hour junto, tomar uma cervejinha, sempre recebo elogios, é muito legal. Esses dias também eu vi uma enfermeira, Vanira, eu acho que é, a Vanira, que falou: ah, doutor, eu conheço você, trabalhei com você desde a época que você era gordinha no hospital, te acompanho, te admiro. E eu acho muito legal que tem muita gente que me acompanha hoje, que trabalhou, que foi do staff, que foi da equipe desde a época lá que eu trabalhava no hospital e que viu que é real, que eu era obesa e agora há muitos anos eu sou uma pessoa que consegue controlar o peso e eu quero te ajudar a você caminhar comigo e viver isso na tua vida também, porque é muito gostoso, muito gostoso. Continua comentando verde aí pra gente deixar essa onda verde dominar a gente. E olha só, não sei se você percebeu na minha fala que eu falei, quando eu saio pra um happy hour com as amigas, quando eu vou tomar uma cervejinha. Sexta-feira passada mesmo eu tava tomando um chopp com a Rosângela, que é minha amiga desde a época do hospital. Ela era chefe do atendimento, da recepção, e eu era chefe da equipe médica. E a gente foi tomar uma cerveja, um chopp junto. Então eu quero acalentar teu coração, que para você emagrecer e para você ser mais saudável, você não precisa cortar tudo o que você gosta da alimentação. Não precisa, de verdade, não precisa. Você pode ser saudável, você pode emagrecer e não precisar cortar essas coisas gostosas se você gosta da tua alimentação. O que você precisa fazer? Organizar, combinar, tá? E respeitar horários para comer determinados tipos de alimento. E essas estratégias eu vou conversar e vou explicar e vou mostrar e vou dar exemplo semana que vem no curso gratuito. Quando a gente corta tudo o que gosta, principalmente se você gosta e se você tem dificuldade, comenta pra mim aí, você tem dificuldade de cortar coisas na tua alimentação? Você tem? Daqui a pouco, esse bolo do cortar as coisas versus beliscar, eles são conceitos diferentes. Então, primeiro eu vou falar disso do cortar, depois eu falo do beliscar, porque eles são mecanismos diferentes no nosso corpo. Se você tem dificuldade aí, fala pra mim. E fala pra mim o que você gosta e que você não gostaria de ter que cortar da tua alimentação. Que é importante pra você, que quando você come, você sente prazer, você sente feliz. Você não gostaria de ter que cortar. E que você já até tentou cortar alguma vez, mas não conseguiu, não deu certo, ficou infeliz, ficou triste. A gente tá numa conversa muito legal, muito tranquila aqui. Pode ir na paz que a gente tá bem tranquilo. Quem tá chegando, desculpa que eu atrasei, não tem problema não. Chegou, se aconchegue, sente aí, vamos conversar, que a gente tá no meio de uma conversa muito gostosa, muito boa aqui. Doce, cerveja, sorvete, chocolate, doce, pão, café com açúcar, cervejinha, bolo, chocolate, pão, pizza... Pão, arroz, massa. Então a gente tá no grupo ali dos doces, massas e bebidinhas, né? Seja ela cerveja, seja o vinho, seja caipirinha, seja cachaça, seja chocolatinho, tá? Então, boa. Arroz. Então, ama. Então, eu vou te dizer uma coisa, você não precisa cortar, principalmente se você gosta e tem dificuldade de tirar, tá? O processo de emagrecimento, ele tá muito mais relacionado àquilo que você acrescenta, àquilo que você põe na tua rotina alimentar e do jeito que você organiza. Por exemplo, eu vou falar de doce, até porque eu consigo explicar por que o doce isolado é ruim para o nosso corpo e por que ele aumenta a vontade de beliscar.
Então, quem tem questão com doce e com massa, que é carboidrato, e tem vontade de beliscar, você já vai entender por que que isso acontece. Então, eu não preciso cortar, mas eu preciso associar e respeitar horários na alimentação para comer, tá? O que acontece com o doce e com o carboidrato? A primeira coisa que você tem que saber, seja o doce, sabor doce, quando você põe na boca, e seja o carboidrato, pão, massa de sabor salgado, se é carboidrato, tudo vira açúcar dentro do teu sangue. Então, independente da tua preferência do paladar, daquilo que você põe na tua boca, se é doce ou salgado, vira glicose, vira açúcar dentro do teu sangue. Então, o teu metabolismo vai transformar, seja o doce, ou seja a massa, o pão, a pizza salgada, em açúcar do mesmo jeito dentro da circulação sanguínea. Então, depois que esse açúcar cai no teu sangue, independente se era doce ou se era salgado, vai funcionar da mesma forma com aumento de glicose. O que que acontece quando entra glicose na tua corrente sanguínea, principalmente de uma enxurrada só? Você foi lá no meio da tarde, comeu um bolo recheado, comeu um monte de chocolate, comeu um pão, comeu um pacote de biscoito, um sorvete. Vamos supor no meio do dia. O carboidrato refinado e o doce, ele entra lá no teu sistema digestivo, o teu corpo digere e ele injeta uma quantidade de açúcar, de glicose, muito rápido na tua circulação sanguínea. E aí o teu corpo faz o quê? Libera um monte de insulina na tentativa de tirar esse açúcar rápido do sangue, porque subiu o açúcar muito rápido do sangue. O teu corpo, ele meio se apavora, sabe? Ele libera muita insulina que nem precisava ser tanto daquela vez, mas como subiu o açúcar rápido, porque você comeu um doce, uma massa, um carboidrato sozinho, isolado, num horário inadequado do dia, por exemplo, no meio da tarde, ele descompensa e libera muita insulina. Esse excesso de insulina, que é um hormônio que serve para tirar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula, tira muito rapidamente esse açúcar do sangue. E aí teu sangue fica numa situação que a gente chama de hipoglicemia reacional. O que é isso? O açúcar baixou muito rápido. Às vezes não é uma hipoglicemia daquela que tem que ir para o hospital, que é de doença, que é grave, não. Mas é que teu açúcar estava num nível no sangue e baixou muito rápido. Então, na proporção, é uma hipoglicemia em relação ao que estava no teu sangue. E aí, isso, o que que acontece? Dá vontade de comer de novo, porque aí teu corpo apavora para o outro lado. Fala, meu Deus, está faltando açúcar. E se continuar baixando esse açúcar no sangue, vai desmaiar. Vai entrar em coma. Então, eu tenho que dar estímulo de fome para essa pessoa buscar comida de novo para poder normalizar de novo o nível de açúcar rápido no sangue. Porque se está baixando muito rápido, eu preciso fazer com que ela se alimente para pôr açúcar rápido no sangue. E o que é que vai pôr açúcar rápido no sangue de novo? É justamente o doce e o carboidrato. Então, a vontade compulsiva, vamos dizer assim, de comer doce e carboidrato, ela está muito relacionada a um jeito errado de você estar comendo esse doce e esse carboidrato. Porque quando você come assim, isolado, sozinho, no meio do dia, acontece essa reação no corpo que eu te falei, que numa tentativa dele corrigir, ele vai para os extremos
E aí fica um problema tentando resolver um problema com outro problema. É um problema que vai gerando outro problema no desespero de resolver. E aí você come, dali um pouco tem vontade de comer de novo. Aí come, tem vontade de comer de novo. Então, o que dá mais desespero para comer doce e para comer carboidrato é ficar comendo doce e carboidrato do jeito errado, na hora errada. A solução, então, é cortar? Não é cortar. Porque se você corta, você também vai sentir falta. Porque a gente tem o hábito, a gente tem a afinidade, a gente tem o gosto. E a gente não gosta de perder. Eu não gosto de perder a possibilidade de comer aquilo que eu gosto. Eu não gosto de perder a liberdade de escolher o que eu quero comer. O nosso cérebro, ele não lida bem com a sensação de perda para nada. Inclusive, comenta aí para mim quem fala que perder peso é errado. Eu não perdi peso, eu eliminei. Por quê? Muitas de vocês já usam isso. Ah, eu não quero perder, porque se eu perco, eu vou achar depois. Então, veja, se até para perder peso, que é uma coisa boa, o teu cérebro já rejeita essa expressão, que é uma expressão simples, corriqueira, normal. Imagina você perder a possibilidade de comer aquilo que você gosta. Imagina você perder a liberdade, perder a possibilidade de decidir sobre a tua alimentação. Então, a restrição é um negócio que machuca muito o nosso cérebro e o nosso bem-estar. Só que a partir do momento que você conhece a estratégia certa para comer tanto doce, quanto a massa, quanto o carboidrato, essa relação de poder melhora. Ela muda. Porque você passa a ser dominante nessa situação. Você que manda e desmanda. Você que decide. Você não está refém dessa vontade enlouquecida de comer a comida, tá? Então, entendido até aí que não precisa cortar, graças a Deus, que lindo, que maravilhoso. Muita gente que não tem sucesso no processo de emagrecimento é porque não consegue suportar esse processo do cortar, do perder a liberdade de comer o que gosta, sofre demais, fica ansiosa demais, demora para ver resultado, porque você pode estar cortando, você pode estar comendo pouco, mas se esse processo ele tá estressante para você, ele tá aumentando a tua irritabilidade, tá aumentando a tua tristeza, ele tá aumentando um hormônio que eu já falei um monte para vocês essa semana. Tá aumentando o cortisol. Lembra do cortisol? O que o cortisol faz? Aumenta mais o açúcar no sangue, aumenta mais a insulina no sangue. E sabe qual é um dos principais efeitos de insulina alta no sangue consistentemente? Além de gerar uma doença, que é o diabetes do tipo 2, começando pelo pré-diabetes, que muitas de vocês estão nessa situação, ela acumula depósito de gordura no teu corpo. Então, insulina alta, causada por um aumento de estresse, mesmo que você esteja comendo pouco, cortando o que você gosta, só pelo fato do processo de emagrecimento ser estressante, você está acumulando gordura e não está emagrecendo do jeito que deveria emagrecer, ou pior, está acumulando esse excesso de gordura, sabe onde? Aqui, ó, na tua barriga. Aí você até emagrece,
quilos na balança, mas cada vez que você olha para tua barriga, você tá mais barrigudona. E esse excesso de gordura na região da barriga é extremamente inflamatório, tá? E eu vou aproveitar que eu tô de pé para relembrar vocês que vocês precisam ter cuidado com a circunferência abdominal. Como é que você mede na altura correta a cintura? Fita métrica, que é um negócio que você tem que ter obrigatoriamente na tua casa para controle dos marcadores de saúde. Você não pode fugir da balança, nem pode fugir da fita métrica. Você tem que conhecer esses dados no teu corpo, como é que tá, tanto o teu peso como a tua circunferência. Por quê? Porque a gente não resolve problema se a gente não é confrontado com ele. Se a gente foge da balança, se eu fujo de ver como é que tá a minha medida, eu fujo da solução também. Eu vou deixando sempre para depois. Então, ó, você vai pegar o teu umbigo, meu umbigo tá aqui. Daí, ó, 2 dedos acima do umbigo e você vai passar a fita métrica nesses 2 dedos acima do umbigo. Passou, você vai medir a tua circunferência. A minha aqui é por volta de 75, 74. A sua tá quanto? Você sabe? Você já mediu? Se não mediu, fica com essa tarefa aí de casa. Se você já mediu, se ela tiver acima de 88, isso é obesidade central. Mesmo que você fale, ai, mas eu sou magrinha na perna, no braço, meu problema é a barriga. Se tá acima de 80, não é o meu probleminha, é o seu problemão. Obesidade central é uma gordura altamente inflamatória para o corpo, tá? Altamente inflamatória para o corpo. Qual é a meta ideal, desejável? Abaixo de 80. Eu meço a minha circunferência abdominal toda semana, porque eu fico de olho. A minha circunferência, ela fica entre 74 e 75 mais ou menos. Se pulou para 76, eu já falo, ops, o que tá acontecendo aqui? Normalmente é quando eu tô mais estressada, quando eu tô num ritmo de trabalho em que eu tô dormindo um pouco pior, quando eu tô com muita agitação, que é justamente reflexo do estresse. Então presta atenção, um processo de emagrecimento restritivo, estressante, em que você perde a vontade de comer, a hora de comer deixa de ser um prazer para ser uma obrigação, um suplício de comer aquilo, de pesar a comida, de contar as calorias. Toda vez que você tem que comer, você começa a emanar sentimentos ruins, porque você está fazendo um negócio que você não queria fazer, e isso por si só já boicota o teu processo de emagrecimento por conta da produção do cortisol. Por isso que eu chamo, inclusive, o meu processo de emagrecimento, que é orientado e conduzido por mim, de saudável, porque o meu foco número 1 nem é só o emagrecimento. O emagrecimento, ele é uma consequência positiva de você buscar saúde na tua vida, né? É um bônus, é um presente, porque quando você busca saúde, você vai emagrecer. Agora, quando você emagrece sem se preocupar com a saúde, você tá focada só em emagrecer e você topa qualquer coisa por esse emagrecimento sem se importar o preço em metabolismo que você vai pagar depois, tem muitos processos de emagrecimento que você perde saúde ao invés de ganhar saúde. Então, por isso que o nome do meu programa, do meu jeito de emagrecer,
do meu olhar sobre o emagrecimento, que é extremamente novo e disruptivo, que eu já faço isso há muitos anos. Tem até uma galera mais nova chegando, começando a olhar. Eu fico muito feliz que eu estou influenciando pessoas a vir para um caminho bonito, para o lado verde da força, ao invés de ser do vermelho, né? Porque o vermelho do metabolismo é ruim, então eu estou influenciando mais pessoas a virem para o lado verde do metabolismo. Eu fico muito feliz por isso. Porque isso protege o teu metabolismo a longo prazo e é isso que vai garantir a manutenção do teu peso a longo prazo. Porque tem muita gente que fala, fácil é emagrecer, difícil é manter. Fácil emagrecer e difícil manter é um conjunto de frases que significa emagrecimento errado. Emagrecimento certo é o que você emagrece e você mantém. Se você emagreceu e engordou de volta, você não emagreceu. Você esteve com menos peso por um período de tempo. Pagou um preço caro por esse emagrecimento errado, pagou em moeda de metabolismo, que é a moeda mais valiosa do que real, do que dólar, do que ouro, do que diamante. Ou você discorda de mim, que não existe algo mais valioso do que a nossa vida? Existe algum dinheiro capaz de comprar a nossa vida? De pagar pela nossa vida? Dinheiro terrestre, dinheiro humano, dinheiro de negociação, real, dólar, euro, diamante. Não existe, certo? A moeda, o bem mais valioso que a gente tem é a nossa própria vida. Com a nossa própria vida, a gente consegue transformar qualquer coisa. Com a nossa saúde, a gente consegue qualquer coisa. Se riqueza financeira fosse o elixir da vida, nenhum rico e milionário morreria. A gente ia ter bilionários, milionários aí vivendo 500, 600, 800 anos. Então não é isso. A moeda mais valiosa que a gente tem é o nosso metabolismo, é a nossa vida. E quando você emagrece de uma forma errada, você está pagando um preço muito alto do teu metabolismo, fica um rombo no teu metabolismo, e aí a consequência é que muito rapidamente você volta a ganhar peso. Então, não existe emagrecer fácil, manter é difícil. Essa sentença, se você estiver vivendo isso, você está emagrecendo errado. E o peso é muito alto. Cada vez que você tentar emagrecer, você vai ter mais gordura no teu corpo, vai ser mais difícil e você vai ter menos saúde e mais inflamação. Então saia desse caminho agora. Não acredite mais em restrição a longo prazo para o processo de emagrecimento. Por que eu estou falando a longo prazo? Porque pequenas restrições, pequenos tiros de restrição é interessante para você dar uma acordada no teu metabolismo. Eu chamo isso até de choque metabólico, mas não pode ser prolongado, não pode ser intenso e não pode estar muito associado. Se eu associar, por exemplo, jejum intermitente todo dia com low carb, é quase um suicídio de metabolismo. É você deixar o metabolismo na UTI. É restrição conjugada. Só que tem muita gente que ensina isso. Quer emagrecer rápido? Faça isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Toma mais o chá, desidrata, desincha, perde água, perde proteína, perde metabolismo. E vale a pena o preço que você paga no teu metabolismo? Eu te garanto que não vale a pena. A gente, como
humano que a gente quer muito o resultado imediato. A gente quer muito a resposta rápida para tudo. Porque a gente tem essa ansiedade, é normal. Eu também sou assim, várias coisas eu quero o resultado para ontem. Porque isso faz parte da nossa essência. Só que faz parte da nossa essência. Vou até pegar aqui o cérebro. Isso aqui é uma maquete da metade do nosso cérebro mostrando as regiões. Tudo que faz a gente querer tudo para ontem, esse imediatismo, é um cérebro mais interno aqui. É um cérebro primitivo. É uma região do nosso cérebro que ela é mais primitiva. Que é uma região que não pensa. Ela só quer, ela só sente, ela é papum. Tá? Então é uma região primitiva, mais arcaica do nosso cérebro. E isso existe em mim, existe em você, existe em tudo que é ser humano, tá? Só que a gente também tem dentro da gente uma outra parte do nosso cérebro, que é essa camada mais externa aqui, ó, que tá pintada aqui meio de rosinha escuro, rosinha claro, vermelho, azul, toda essa parte mais externa aqui chama córtex, que é uma região super desenvolvida no nosso cérebro, super refinada, super diferenciada. E ela é tão diferenciada, tão exclusiva, que essa região, do jeito que ela só pertence ao ser humano. Nenhum outro ser vivo na Terra tem essa região no cérebro tão desenvolvida como a gente. É por isso que nós, humanos, dominamos o mundo terrestre. É por isso que nós dirigimos carros, andamos de bicicleta, inventamos TV, celular, videochamada, internet. Você conhece algum outro animal ou ser vivo na Terra? Eu não vou falar aqui animal, que tem gente que bate em mim quando eu falo que a gente é animal. Eu só tô falando da biologia, a gente é classificado no mundo animal, né? Porque tem um mundo vegetal e tem um mundo animal. Então, nessa classificação biológica, nós somos animais, tá? Mas eu sei que para muita gente parece essa expressão, como a gente costuma falar para xingamento, né? Seu animal, não sei o que. Parece que quando eu falo que nós somos animais, eu tô usando esse xingamento pra gente mesmo. Mas não é, não. Só explicando que é uma questão biológica. Mas eu vou chamar de seres vivos do mundo animal. Você conhece algum outro ser vivo que cozinha seu próprio alimento? Que faz a sua plantação? Que tem a sua horta? Que veste roupa? Que fabrica a sua roupa? Que costura a sua roupa? Que passa maquiagem, que nem eu tô maquiada agora. Uma maquiagem bem leve, mas eu tô maquiada. Passei um batom claro, tá todo mundo falando aí, muita gente falando da minha boca, que parece maior, mas é mais batom. Porque esses dias pra trás eu tava com um batom mais escuro, aí a boca parece menor. Não existe. E a gente faz isso porque a gente tem isso dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, que é esse cérebro ultra desenvolvido, ultra diferenciado, que é um presente que a gente tem no nosso corpo. E aí esse cérebro, que bom, consegue pensar, consegue racionalizar a nossa emoção de querer tudo para ontem. Você consegue dizer, vamos separar o que é sonho do que é realidade. O que é utopia, que é um sonho não realizável, do que é um sonho realizável, do que é uma meta alcançável, do que é plausível e do que é real e do que é possível. Então, vamos usar
desse benefício que a gente tem, dessa diferenciação que a gente tem no nosso corpo. E raciocinar mais, decidir mais, se acalmar mais, acalmar o coração para tomar as decisões certas e parar de achar que vai ter soluções mágicas, que a gente vai ser emagrecida, seja por uma caneta, que está muito na moda, tratamento extremamente caro, seja por fórmula, medicação, seja por procedimentos cirúrgicos, porque se a gente não emagrecer de dentro para fora, nenhum procedimento externo vai ter resultado duradouro. Aí vai ser a mesma história. Emagrecer é fácil, difícil é manter. Inclusive, a gente tá com uma colega aqui no Instagram que tá falando, fiz bariátrica e engordei 8 quilos, eu tô preocupada. É muito comum isso acontecer na bariátrica. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente busca o emagrecimento na ação do outro, não na minha ação. E muitas vezes, quem até passa pelo processo de bariátrica, eu não tô falando nem que a culpa é sua, não. Muitas vezes a culpa é do próprio profissional de saúde, que tá cego para fazer só o procedimento, para ganhar o dinheiro daquele procedimento, e ele sabe, porque tem números absurdos de reganho de peso acima de 90% em 5 anos pós-bariátrica. Mas muitas vezes esse profissional, ele não te orienta, ele não te fala dos riscos muito altos de reganho de peso se você não fizer o procedimento também de dentro para fora no teu metabolismo. E quando eu falo de dentro para fora é o quê? É o teu comportamento, é a tua mentalidade. É sim você tomar para você a responsabilidade do que você põe na tua boca e no teu corpo todo dia. A responsabilidade, meu amor, daquilo que você come não é do nutricionista, não é do endócrino, não é do médico, não é do cardio, não é do endócrino, não é do outro, é você. É você que tem responsabilidade por aquilo que você põe dentro do teu próprio corpo. E o pior, sabe o que é? Quando você comete erros com você e com o teu metabolismo, você está influenciando diretamente a tua família a cometer erro com ela também. Teus filhos, teus netos, teu esposo. Tem muita aluna minha, inclusive a Cássia, que falou que ela emagreceu 10 e o marido emagreceu 15. Porque ela mudando o hábito dela dentro da casa dela, a alimentação dela, diretamente influenciou no marido que emagreceu junto. E o contrário é super verdadeiro. Enquanto você está engordando e ficando doente, você está influenciando as próximas gerações da tua família a engordarem e serem doentes. E pior, você está normalizando ficar gordo, doente e cheio de dor. O teu neto, tua neta, olha para você sem você conseguir agachar, com barrigão, reclamando de dor, tendo que ir no médico o tempo inteiro, ele vai achar que isso é o normal de envelhecer, que vovó fica doente. E ele vai viver uma vida para chegar na velhice do mesmo jeito que você, porque isso normalizou na cabeça dele. Então a gente tem influência direta sobre as pessoas que são quem a gente ama. A Gi também está compartilhando que ela fez abdominoplastia e lipo 3 anos e já engordou 8 quilos, está desesperada. Isso aqui também é um outro exemplo de que
procedimento de fora para dentro não é o que resolve. Lipo e plástica, abdominoplastia, eu não sou contra de jeito nenhum. Eu já até fiz antes de engordar, inclusive. Já contei pra vocês. Coloquei lipo, fiz lipo, coloquei mama quando eu tinha 27 anos. 3 anos depois eu tava com mais de 100 quilos. Tinha engordado mais de 30 quilos. Cirurgia foi pro beleléu. Que tem muita gente que fala, ai, mas só é magra porque fez lipo. Ai, a barriga só tá desse jeito porque só pode ser cirurgia. As invejosas, né? Que você só fala mal de cirurgia plástica quando você não tem dinheiro para fazer cirurgia plástica. E para você é mais confortável você ficar falando mal de cirurgia plástica, né? E apurrinhando a vida dos outros que faz. Só que o que acontece? Não é solução. Cirurgia, a bariátrica ainda é uma cirurgia emagrecedora de fato. Ela serve, o objetivo dela é o emagrecimento, que não dura para todo um sempre se não tiver resolvida a questão mental e de comportamento alimentar. Mas a plástica, ela não é emagrecedora. A plástica é para arrumar o que já tá bom. É para corrigir um negócio que você já arrumou. Plástica não emagrece ninguém. E pior, não mantém ninguém magra. E pior, quando você engorda depois da cirurgia plástica na região do abdômen, você aumenta intensamente a gordura visceral, que é a gordura de dentro da barriga, que é uma gordura muito mais perigosa. Porque o tecido de gordura externo você tirou. Com a plástica de retirada de pele, vai um monte de tecido de gordura. Com a lipo, vai um monte de tecido de gordura embora. Só que não mexe dentro da barriga, na gordura visceral, que é a gordura de dentro da barriga. E aí, quando você engorda após uma lipo e uma plástica de abdômen, é muito mais perigoso, porque você não distribui esse engordar com a gordura externa e com a gordura interna. Ela engorda muito mais na gordura visceral, que é a gordura de fato perigosa no nosso corpo. É essa gordura que fica entre as vísceras. Portanto, se você decidir fazer cirurgia plástica, cumpra a tua responsabilidade de se manter no peso, porque senão você vai prejudicar muito mais a tua saúde num pós-cirurgia se você engordar. E veja que eu não tô aqui furando o olho de ninguém, que eu não tô aqui apontando o dedo na cara de ninguém. Eu, inclusive, tô assumindo que eu mesmo já fiz essa porcaria com a minha vida. Tanto que eu, muito jovem, parei numa UTI por complicação da obesidade e quase morri. E muito dessa gravidade que eu tive, rápida e muito intensa, pelo meu sobrepeso, pela minha obesidade. Sobrepeso é amenizar o que eu tinha. Eu não tava com sobrepeso, eu tava com obesidade mesmo. Então foi a obesidade associada a um metabolismo extremamente ruim, porque eu engordei após uma cirurgia plástica. Exemplificando isso que eu tô falando pra você. Eu fiz lipo na região do abdômen e engordei 30 quilos depois. O que acontece? A gordura no abdômen que mais engorda é a de dentro da barriga, onde não foi mexida, que não se mexe na cirurgia plástica na gordura de dentro da barriga. Ela é uma gordura extremamente inflamatória e isso justifica muito o fato de eu ter engordado e ter ficado com múltiplas alterações metabólicas que fizeram eu ter uma complicação e ir para a UTI com menos de 30 anos. E graças a Deus, ali eu pude rever todas as coisas erradas que eu estava fazendo da minha vida, as consequências e principalmente a influência no meu filho, no João, que é meu filho mais velho,
fitness que vocês não têm noção. O bichinho tá lindo, malhado, sarado, com 15 anos. E essa é a influência que eu deixei para a vida dele. Hoje, ele se preocupa com a saúde, ele cuida dele, ele cuida da saúde dele, é altamente disciplinado. Agora, se ele tivesse crescido com uma mãe obesa, para ele ia ser normal a obesidade. Se a mãe dele tivesse morrido nessa complicação que eu tive na UTI, ele ia crescer sem mãe, que é pior ainda. Certo? Então, dentro da experiência que eu tenho pessoal, profissional e em tudo que eu já conduzi e orientei de emagrecimento nas minhas alunas, eu tenho certeza absoluta que restrição, cortar e buscar a solução mágica para o emagrecimento é o caminho do desastre, é o caminho do fracasso, é o caminho de ficar mais obesa. Inclusive, em 2013, eu já publiquei um trabalho num congresso que foi para Dallas, nos Estados Unidos, que foi publicado numa revista de nutrição internacional e que foi apresentado oral no Congresso de Nutrologia de 2013, que quanto mais tentativas de dietas você faz desse faço, emagreço, engordo, faço, emagreço, engordo, maior é a tua chance de estar obeso. Muito maior. Muito maior. Porque quem faz processo de emagrecimento errado e continua insistindo em processo de emagrecimento errado, tá machucando, tá destruindo, tá afetando muito mais o metabolismo a longo prazo. Então, se você tem consciência do teu peso hoje, se você tem consciência do teu nível de obesidade hoje, para de fazer o que você está fazendo de errado. Faça um compromisso com você, com a tua saúde. Faça um compromisso moral com as pessoas que você ama, porque você influencia as pessoas que você ama. E mude esse trajeto agora. Mude essa rota agora. Mude de direção. Eu quero que você não tolere a gordura, a doença na tua vida. Eu quero que você não tolere. Que você não goste. Eu sei que você já não gosta. Mas eu quero que você tome atitude também. Porque não adianta só não gostar e continuar vivendo abraçada com ela. Literalmente dormindo, acordando, tomando banho, ficando pelada junto com a tua gordura. Maior intimidade impossível. Então, você tem que se livrar dessa relação tóxica na tua vida. Tá? E eu sei, gente, que fácil não é. Mas eu vou... vocês veem que eu tenho que falar sempre a mesma coisa. Tem gente que tá aqui, tem 1000 pessoas agora assistindo aqui. E eu falo muito de você parar de falar que é difícil. Porque que é difícil é óbvio que é. Porque se fosse fácil, é 1h da tarde. Você não ia estar ouvindo a minha aula aqui. E ver eu te confrontar de várias formas diferentes aqui. Você ia estar tomando tua cerveja, tomando teu goró, ia estar na praia de biquíni branco, ia estar fazendo qualquer outra coisa que não é assistindo essa aula, se fosse fácil. Se fosse fácil, eu não teria nem essa profissão. Eu estaria fazendo outra coisa da minha vida profissional. Simples, porque não ia precisar ter médicos especialistas em emagrecimento. Então, é óbvio que fácil não é. É óbvio que tem alguma dificuldade envolvida. Agora, adianta ficar falando que é difícil? Não, pô, só vai ficar mais difícil. Para com esse discurso, para com essa conversa. Para de falar para você mesmo que é difícil, porque você está impondo mais dificuldade ainda. Palavra tem poder. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é o melhor, não é o pior não. Que palavra tem tanto poder, tanto pro bem quanto pro mal.
Então, se você falar que você consegue, que você vai contornar a dificuldade, que isso é um desafio que você vai ganhar na tua vida e que você vai vencer, você vai vencer. Porque tanto para um lado quanto para o outro, palavra tem poder. É bíblico, inclusive, que a palavra tem poder da salvação e poder da destruição. Ela pode salvar uma vida e ela pode tirar uma vida. E você sabe que isso é verdadeiro. Que palavras têm poder. Falando até do mundo criminal, muitos crimes que existem hoje, entre amigos, entre marido e mulher, entre irmãos, começou como, gente? Começou com a faca? Começou com o revólver? Começou pelo quê? Começou pelas palavras. Começou pela briga. Começou pelo que saiu da boca das pessoas para ferir, para machucar, para dizer que você não presta, você é um cretino, você é um sem vergonha. E isso vai exaltando. E essas palavras destroem vidas. Destrói a vida de quem de fato morreu e destrói a vida de quem ficou vivo, que vai ter que ficar preso. Que destrói a vida de quem é a família. Agora, rebobinando essa fita, quantas vidas seriam salvas se ao invés de briga, as palavras fossem de amor, se as palavras fossem de compreensão, se as palavras fossem de acolhimento? Eu tô dando um exemplo de pessoas hipotéticas aqui, mas de coisas que você sabe. Mas você sabia que a gente vive um relacionamento da gente com a gente mesmo? Que a gente conversa com a gente mesmo? Que a gente se relaciona com a gente mesmo? Que a gente tem uma conversinha da gente com o nosso cérebro? O que eu penso versus o que eu falo versus o que eu faço. A gente tem uma conversa interna o tempo inteiro. Então, entre a gente mesmo, a gente tem que ter palavras de amor, de acalento, de compreensão, de decisão, de posicionamento, de motivação e de incentivo. Você tem que excluir palavras de derrota na tua vida. Exclui. E se você não consegue fazer isso sozinha, eu te ajudo. Vem comigo. Me segue, me acompanha, vira minha aluna. Vive comigo nesse ambiente. Por meses e meses. Que a tua cabeça vai mudar, o teu posicionamento vai mudar. Eu sou uma pessoa de vitória. Por quê? Porque eu não assumo a possibilidade de derrota na minha vida, eu não assumo. Isso não significa que eu não tenha derrotas. Claro que eu tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem altos e baixos. Agora, se de cara eu já me assumo derrotada, qual é a chance de eu ganhar? Zero. Se você já assume a derrota no teu emagrecimento, qual é a chance de você emagrecer? Próximo de zero. O emagrecimento para você é uma luta, é uma guerra. Então, se é uma luta, se é uma guerra, é fácil ganhar uma guerra? Não, você tem que batalhar. Você tem que ter estratégia. Você tem que estar forte. Porque é o inimigo que você tem que vencer. A gente não vence um inimigo sem estar forte, sem estar fortalecida. E para você, hoje, a gordura, a doença, a dor, é o teu inimigo que você tem que vencer na batalha. E se na batalha você já entrar derrotada, o inimigo já venceu. Então eu tô aqui para te dar os caminhos certos, para te dar as estratégias certas, para colocar as armas na tua mão, do teu lado, para você vencer o inimigo, que é a gordura. E, inclusive, eu quero te dar uma arma muito maior agora, que é a motivação.
Eu vou chamar uma aluna mentorada minha que tem uma história muito forte. A gente vai conversar e isso é mais um arsenal, é mais uma estratégia que eu tô colocando na tua mão para você dominar a tua mente, para você ver que é possível. Porque eu entendo que muitas vezes você tá me vendo e aí você pensa: "Ah, ela é nova. Ah, ela é médica. Ah, ela é rica. Então ela tem tudo favorável para ela." E aí você pensa que para mim é ok, é fácil, é mais fácil, mas dentro da tua realidade, não. Eu não tenho mais de 50 anos. Eu não tenho dificuldade de entender como é a alimentação, o metabolismo. Não, eu quero te trazer uma pessoa normal, que caminhou junto comigo, que deixou eu ir para essa batalha com ela, que é uma batalha que ela já tinha tentado vencer, e estava sendo derrotada e agora deu a volta por cima de novo. Então, senta aí para ouvir essa história, que essa história ela vai fazer diferença na tua vida. Alzeni, conta pra gente, você tem conseguido emagrecer aplicando as estratégias do Saudável Sem Neura? Ô, doutora, boa tarde. É um prazer, né, estar aqui falando com a senhora. Consegui sim, graças a Deus. Eu tinha tentado muitas vezes emagrecer e não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Aí um dia eu assistindo, vi um convite e tentei participar. E graças a Deus deu certo. Aprendi muito, consegui meu emagrecer, que eu não conseguia emagrecer, eu estava estacionada e não emagrecia de jeito nenhum. Até que no começo eu não estava acreditando que eu ia conseguir emagrecer, porque muito tempo eu não conseguia emagrecer 1 quilo. E não é para dizer que eu como muito, como eu já falei, eu sou ex-bariátrica, né? Tem 20 anos que eu fiz bariátrica. Uhum, Então, a minha alimentação é restrita, eu não como muito. uhum. Mesmo assim, eu não emagrecia. Sim, e olha só, eu até quero pegar esse ponto para mostrar para as meninas. Você já tinha feito cirurgia bariátrica, você já tinha Sim, passado pelo processo de emagrecimento pela bariátrica, sim, você nem querendo consegue comer muito por causa do procedimento, certo? E sim. mesmo após o procedimento e mesmo comendo pouco, você voltou a ganhar peso e não estava Voltei a conseguindo ganhar peso. emagrecer. Não consegui emagrecer. Aí eu já tinha tentado e dieta, tanta coisa, eu não conseguia emagrecer. E seguindo com as estratégias, hoje eu como de tudo, até coisa que eu não comia antes, quando eu queria emagrecer, hoje eu como já, tipo, eu como massa, né? Tipo, eu como macarrão, que eu não comia macarrão, era só querendo comer salada e essas coisas, e eu mesmo assim eu não emagrecia, não jantava à noite, porque eu achava que se eu jantasse eu ia engordar. Uhum. E hoje eu já janto, eu como certo, eu estou muito feliz. Ai, que delícia! Parabéns! E quantos quilos você já emagreceu desde quando você virou minha Eu aluna? emagreci 12. Eu entrei no programa em janeiro, em dezembro. Aham, Só que eu entrei na turma de dezembro. Só que dezembro eu não fiz. uhum, Janeiro eu não assisti nada, porque era meu aniversário, inclusive em janeiro agora eu vou fazer 57 anos, né? Eu tenho 56. Então, todo janeiro eu completo anos, aham. né? 3 de janeiro é meu aniversário. Então, eu falei, janeiro eu não vou fazer não, é mês do meu aniversário, vou deixar para me fazer, começar em fevereiro. Então, na verdade, eu comecei no programa em fevereiro. Eu entrei em dezembro, né? Mas eu comecei mesmo a seguir em fevereiro. E olha só, são 7 meses de fevereiro para agora. Você emagreceu 12 quilos após anos do sistema aí do teu corpo travado. E hoje você está comendo mais do que você comia antes, você está comendo melhor, mas você voltou a introduzir alimentos que te dão prazer também, que é a massa, né? Então, que isso deixa o teu processo de emagrecimento mais feliz, mais leve, sem neura, que eu costumo falar. Porque antes
o que acontecia? Quanto mais restrição você fazia, mais estressada, mais desesperada, mais infeliz Verdade, você ficava e menos resultado você tinha. verdade. Uhum, então é muito legal. Eu Eu vou te aprendi, eu mostrar para as meninas aprendi aqui, ó. também, eu aprendi também, doutora, a tomar água. Eu tomava água de modo errado. E aí eu não tomava água o suficiente, porque não sei, acho que várias pessoas que estão assistindo aí já fez a bariátrica. E quem é bariátrico não sente sede. Uhum. Se a gente não tomar água mesmo, colocar perto, não dá sede, a gente não tem vontade de beber água. E eu aprendi, de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar minha água. E aprendi a tomar água. Minhas pernas só viviam inchada, grossa, inchada. Eu apertava, ficava os buracos daquelas pernas inchadas, doída. Graças a Deus eu aprendi a tomar água. Hoje eu já sinto sede, que antes eu não sentia. Que legal. E conta pra gente, o que que melhorou na tua vida com esses 12 quilos a menos aí que você conquistou nesse ano? Melhorou muita coisa. Em primeiro lugar, hoje mesmo eu saindo, quando eu cheguei hoje, a minha perguntou: o que aconteceu que você tá magrela? 12 quilos já me deixou magrela, eu gostei, eu dei risada. O que aconteceu na sua vida que você tá magrela? Eu falei, magrela? Oh, meu Deus, quem era? Eu não magrela não, mas emagreci 12 quilos, já deu a diferença mesmo. Na minha foto mesmo, quando eu tiro a foto, que eu mesma olhando a minha foto antes e depois, já dá mesmo. Ela disse que dá para ver pelo rosto que não tá, né, tão gordo, e melhorou muito na minha vida, porque eu tomava remédio para diabetes e eu tomava remédio para pressão. A senhora acredita que meu cardiologista até suspendeu o remédio de pressão, que minha pressão era alta, e a minha pressão era por causa da gordura. Uhum. Depois que eu comecei a comer saudável, a comer de tudo, mas combinando os alimentos, até cerveja eu tomo, não incho mais. Antes a minha perna ficava inchada, grossa, inchada. E hoje não, o remédio de diabetes eu já não tomo, né? Eu já não tomo mais o remédio de pressão. E eu não consigo ainda fazer exercício porque eu ainda tenho problema na coluna, né? Que eu tenho de disco, eu tenho Uhum. alguma coisa na coluna, porque por causa do meu peso, então eu adquiri muita coisa na coluna, porque eu era bastante gorda, e aí eu adquiri várias coisas. Então, ainda não faço academia. Na minha cidade também, eu moro no interior, que não tem academia. Eu faço pilates. A senhora sabe, eu ando 30 quilômetros de carro 3 vezes na semana para fazer pilates. Da minha cidade, o lugar que tem pilates é 30 quilômetros. Aham. Eu, eu vou fazer o pilates, é o exercício que eu faço. Então, melhorou meu sono, eu nem compara, meu sono melhorou muito. Hoje eu durmo bem, hoje eu não sou mais ansiosa. Aprendi a tomar o chazinho que antes eu não tomava chá, né? Eu não gostava de tomar chá. Então a gente vai aprendendo, né, as combinações de alimento, como de tudo, mas porém com as estratégias, e depois não volto a engordar. E o meu melhor sonho, porque às vezes, assim, por exemplo, vou no aniversário, aí eu tomo uma cervejinha, aí no outro dia eu corro para balança. Será que eu engordei? Incrível, não engordei. Que maravilha, né? Nossa, é legal. E aí eu sempre falo também, que é uma coisa que eu falo, gente, se não pode fazer atividade física mais intensa agora, porque muita gente fala, ah, não tem. Hoje mesmo eu li um comentário, ah, para de onda, porque o que emagrece é fechar a boca e fazer atividade física intensa. E não, às vezes você não pode, você não consegue. Inclusive, se você tentar fazer a atividade física intensa, vai ferrar mais a tua saúde, vai te deixar com mais dor, vai te deixar mais limitada ainda. Então, aonde que você tem que focar? Naquilo que você pode fazer e naquilo que você tem que alterar. Se você não pode, porque tem muita gente também que fala, ah, Pilates não serve de nada, porque não queima caloria. Calma. Tá te dando mobilidade, tá te dando Isso, consciência, eu melhorei tá? muito. Sim, é importante. Ela tá fazendo uma consciência muscular, tá dando equilíbrio, então ela tem o seu papel. Ah, não é uma atividade que queima muito caloria? Ok, então eu vou é, é, atingir, vamos dizer assim, a caloria, eu vou abordar essa questão da caloria
através da alimentação, através da regulação. Teve uma pessoa que perguntou: ah, doutor, o hormônio interfere no emagrecimento? Totalmente, a nossa vida inteira, ela é comandada pelos nossos hormônios, os hormônios que comandam tudo no nosso corpo. E os nossos hormônios são comandados também pela alimentação. Tem vários hormônios que eles respondem ao jeito que a gente se alimenta. E quando a gente está alimentando errado, a gente passa o comando errado para o hormônio, e o hormônio, como consequência, comanda o corpo do jeito errado. Então, isso aí é uma melhoria que a gente tem que fazer, que não é só comer pouco. E você é um grande exemplo disso, que você comia pouco, mesmo pós-bariátrica, estava ganhando peso e não estava conseguindo emagrecer. Então, você Não consegui. começou a comer melhor e até mais do que comia e emagreceu. Verdade. Ô, doutora, quem fala que o Pilates não resolve, isso é o meu ortopedista, o neurocirurgião, que eu fui, na verdade, no ortopedista, o ortopedista passou por um neurocirurgião já fazer cirurgia. Ele falou para mim que minha coluna está reconstruindo, reconstruindo. Eu fiquei tão feliz, porque não tem nem 5 meses que eu estou passando por ele, e ele disse que minha coluna está reconstruindo. E também a alimentação ajuda muito, porque ajuda a regular o intestino da gente, né? Regular o intestino. Porque, na verdade, na parte da manhã, eu não comia proteína. E no programa, assim, aprendi a comer a proteína, né? O ovo é coisa simples, né? Porque como a gente mora no interior, não tem tantas coisas, a gente faz com o que tem em casa. E com o que eu tenho em casa, deu certo, já resolveu. As coisas na cidade, para mim, na cidade comprar é 30 quilômetros, igual eu falei para a senhora, da onde eu moro num povoado. Uhum. E aí, tinha dificuldade de ter as coisas, mas com as coisas de casa, com as coisinhas, a hortinha ali, eu consegui emagrecer, estou muito feliz. A minha vida melhorou E bastante. olha que Porque às vezes a gente poderoso o que só você vai falou. pelas coisas da cidade, querendo coisas modernas, e não é isso, é o simples. E é o que a gente tem dia a dia, porque nem sempre a gente vai poder comer aquelas coisas que passam diferente, nem sempre a gente tem dinheiro para comprar. E a gente aprendendo a alimentar com as coisas simples, com a batata que a gente tem em casa, com a aipim que a gente consegue, com a folha ali do quintal, a gente consegue emagrecer, sim. Mas também, muitas vezes, é na nossa mente, igual a senhora falou, né? O emagrecimento mesmo tem que vir da nossa mente. Então, a gente sentar para tomar um chá, né? Tranquilidade. E com isso eu aprendi a ter tranquilidade, né? Eu aprendi a deixar as coisas acontecerem. Sim, Estou muito feliz. perfeito. E uma coisa que você falou muito importante aí, que tem muita gente que fala: ah, mas eu não posso emagrecer porque eu não tenho dinheiro, porque comer bem é caro. Você está provando que você não tem acesso a comidas caras, que a tua comida é normal, é comum, não tem nada mirabolante, estranho, diferente, até porque você tem uma dificuldade de acesso no lugar onde você mora. E com o que você tem, conhecendo os alimentos, fazendo a combinação dentro da tua realidade, que é a realidade da maioria do povo no Brasil, é muito parecida com a tua. E é possível emagrecer, então não é falta de dinheiro que faz você engordar, que é impossível você emagrecer. Na verdade, é a falta de conhecer a combinação certa, a frequência da alimentação certa e não identificar as particularidades do seu metabolismo para respeitar a sua realidade. Isso. Eu sei que a água, doutora, a água é muito importante no processo de emagrecimento. A senhora vê, dá para, não sei se aí a menina mostrou meu foto, eu tinha um estômago muito alto, minha barriga era grande. Aí hoje, hoje eu fiz, não sei se vocês vão dar para ver, né? Olha, Ah, cinturinha! Que legal! Eu vou até mostrar de minhas novo para as roupas, meninas aqui minhas a roupas, foto. eu apertei tudo, doutora. Eu fico emocionada porque
minha cintura era mais de 105 de cintura. Quando Nossa, toda vez, aí eu comprei uma fita e eu ficava medindo, né, para me ver. Falei, nossa, que minhas roupas ficou todas folgadas. Minha vizinha lá teve que um trabalho danado para apertar todas as minhas roupas. Então eu tô muito feliz. Quando eu vou na cidade, sempre eu vou na farmácia, eu penso, engordei alguma coisa. Mas não importa se eu engordei 1 quilo naquele mês. Importante que eu perdi medidas, está tirando gordura do meu corpo, né? E tá tirando a gordura. E eu não, às vezes eu não perco tanto peso no mês, às vezes eu perco 1 quilo, 2 quilos no mês. Mas eu vejo que eu tô afinando e a minha qualidade de vida tá melhorando. E não, a gente às vezes fica muito preocupado da balança ficar lá embaixo. Não, a gente tem que ver a qualidade que a gente está vivendo. A medida, gordura peso, do tudo é corpo que está importante, saindo. né? É um conjunto de coisas que você vai acompanhando. E o melhor é é o que a gente sente. Esse é o principal marcador. Se eu tô me sentindo bem, se eu tô me sentindo pra cima, se eu tô dormindo melhor, se tá. Você conseguiu contornar doenças graves, pressão alta e pré-diabetes. Você não está tomando mais medicação em 7 meses, né? E o teu metabolismo, eu tenho que falar para as meninas, se vocês acham que vocês têm metabolismo difícil, quem é pós-bariátrica e voltou a engordar, tem um metabolismo mais difícil ainda, porque a gente mexeu muito com o Mexe com os hormônios. Eu já fiz esterectomia e o médico falou que quem faz, tira o útero, então fica os hormônios ficam alterados. E eu tô muito feliz que minha meta é 20 quilos e só falta 8. Para mim falta pouco, porque 12 quilos de gordura, eu não perdi músculo, eu eliminei gordura, tirei a gordura do meu corpo, estou tirando todo dia um pouquinho a mais, todo dia um pouquinho a mais, então estou muito feliz. maravilhoso, nossa. Alzeni, obrigada por você ter compartilhado a tua história, por você inspirar as meninas que estão assistindo a gente. Eu tenho certeza que antes de você ser minha aluna, você viu alguma aluna minha também falando e Isso. pensando, ai, será que um dia vai ser eu também ali? E hoje é você, É incrível. e é É incrível que às maravilhoso. vezes a gente não acredita, né? A gente não acredita, mas se seguir certinho mesmo, se seguir certo, só não emagrece quem não segue certo. Você pode comer de tudo, dentro das estratégias. É ótimo. Depois do almoço, você pode comer um doce. Aí depois, quando você sair, você pode tomar uma cerveja, tomar água. Eu aprendi a tomar cervejinha e tomar água. E tudo certo, me divirto. E o melhor ainda é quando as roupas ainda legal no corpo. Eu vou até pedir pra gente se despedir e tu mostrar de novo a tua cintura, porque tá tão bonita. Posso pedir pra te levantar de novo e mostrar aí a cintura? Olha Olha, eu isso. nem usava cinto, minha filha. Olha Olha isso. que bênção. Ai, que linda. Parabéns, parabéns. Parabéns. Tá com a cintura linda, Obrigada. maravilhosa, maravilhosa. Obrigada por você ter conversado com a gente, compartilhar, motivar aí a gente. Primeiro, para mim, você motiva muito, porque você me motiva a continuar o meu trabalho. Toda vez que eu converso com uma aluna, que Que eu bom. vejo que eu ajudei a conduzir esse emagrecimento e transformar a vida de outra pessoa, me dá mais energia, mais ânimo, mais motivação para continuar nesse trabalho. Então, muito obrigada porque você interfere em mim, nas minhas decisões, por ter feito isso, e eu tenho certeza que você interfere nas decisões das meninas que estão aí e querem viver isso também. Então, muito obrigada por compartilhar a tua história, por dar teu tempo e conversar com a gente um pouco aqui. Parabéns pelo teu resultado, porque eu Obrigada. te dei aqui as orientações, mas quem executou foi você. Obrigada, doutora. Foi um prazer falar e é um prazer ajudar outras pessoas do mesmo problema de que eu, né? Com a idade igual a minha, 56 anos e quase chegando aí os 60, 57, né? Daqui um dia chega os 60 e é bom que a gente tem a gente chega à nossa velhice
é bem de saúde, não só o corpo, e claro que a gente tá com essa idade, a gente já quer ser vaidosa ainda, né? Com Mas certeza. chegar bem de saúde. O que Aham. mais importa não, é estar bem de saúde. E é isso que a gente busca, né? Que a gordura a gente sabe que faz muito mal pra gente. E eu busquei até com a bariátrica, mas depois da bariátrica, depois de 20 anos, aí engordei pouco, mas eu engordei e não consegui eliminar. Eu parei ali nos 86, que não saía de jeito nenhum, mesmo comendo pouco, mesmo e dormia sem jantar, ficava com fome e não emagrecia. E hoje eu como de tudo, né? Com as estratégias, janto que eu não jantava, eu não jantava, já estava acostumada. No começo foi muito difícil o programa para mim, porque eu já estava acostumada a dormir sem jantar. Uhum. Que é a história do, eu falo, se ficar pulando refeição o tempo inteiro, trava o metabolismo, né? Mas fazendo um esforço, tudo a gente se adapta, tudo a gente se acostuma. E o melhor, Adaptei agora. aí que a gente se acostuma mesmo é com tá vivendo melhor, né? Aí que a gente se acostuma, que é uma beleza. Então agora eu sei que eu não vou engordar mais. Porque eu sei que eu não vou mais engordar. Porque eu como de tudo, eu não sinto falta de nada. E quando a gente faz dieta, a gente sente falta das coisas, a gente cansa de ficar comendo aquilo. E outra coisa que eu aprendi também é mudar os alimentos. Tipo, hoje eu como uma batata, amanhã eu como um aipim, né? Mudar assim os alimentos, pequenas coisas, a mudar as coisas. E aí o nosso organismo sempre fica aceso no verde e sai do vermelho e não volta mais. Sim, perfeito. Maravilhoso. Dia 27, senhora, viu? Tá bom, doutora. Muito obrigada também. Beijo, amiga. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua conversa. Um bom resto de dia para você. Bom final de semana que está chegando aí. Muito obrigada e mais uma vez parabéns, viu? Amém. Obrigada. Beijo. Que Deus abençoe. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade.